Meus irmãos, a paz do Senhor, motivo de muita alegria estar mais um dia com vocês aqui, para junto nós aprendermos a lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 4. Hoje nós iremos estudar sobre a iluminação espiritual do crente, tema muito maravilhoso da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos que estão nos assistindo, eu já quero agradecer imensamente os irmãos que têm assistido as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, que têm compartilhado as lições da Escola Bíblica Dominical. Nossa última lição de número 3, sobre eleição e predestinação, alcançou aí a marca de 1000 visualizações. E eu então quero agradecer aos irmãos, que Deus vos abençoe, continue assistindo, continue divulgando essa aula, que eu tenho certeza que tem sido um instrumento de Deus para a vida de vocês. Os irmãos que querem me acompanhar, por gentileza, abram as suas Bíblias, Efésios capítulo 1, versículo 17. Diz assim o texto áureo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas que são conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Os irmãos que têm o costume, assim como eu, de realizar a leitura diária, nessa semana nós estudamos 6 tópicos, né? Nós nos inteiramos sobre 6 assuntos maravilhosos. Nós podemos estudar no primeiro dia: as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. O segundo tema que nós estudamos no decorrer da semana é: o crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. E esse está embasado em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. O terceiro tema que nós estudamos é: o poder divino é capaz de transformar o homem. E essa leitura está embasada em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. O quarto tema que nós estudamos no decorrer da semana é que o triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. Assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Isso está embasado em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 e 57. Quinto tema estudado nessa semana é a ressurreição de Jesus, é a garantia da nossa ressurreição. Assim como o nosso Cristo ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar também. E o sexto tema, já para finalizar o sábado: nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. Isso está embasado em Mateus capítulo 16 e o versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui de pés, firmes na presença do Senhor, porque nós temos essa garantia que foi nos dada por Deus. Vamos também fazer a leitura bíblica em classe. Na lição de hoje nós iremos estudar dos versículos 15 até o versículo 23 do capítulo 1 de Efésios. Então a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículos 15 ao versículo 23. Diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança aos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glórias a Deus.
O livro de Efésios é um livro maravilhoso e é o livro que nós estamos estudando, né, nesse trimestre maravilhoso, que tem como comentarista o pastor Douglas, que é doutor em teologia, que tem um amplo conhecimento na palavra de Deus. Na lição de hoje nós teremos, né, assim como nós costumeiramente costumamos falar para os irmãos, objetivo geral, objetivo específico. O objetivo geral dessa lição é esclarecer a dimensão da nossa chamada e as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusa na herança divina e salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação de Cristo. Eu já quero começar a lição de hoje, né, fazendo algumas observações sobre a nossa leitura bíblica em classe. Nós sabemos que Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, Paulo estava encarcerado, Paulo estava preso em Roma. Então, preso em Roma, a aproximadamente 2.036 quilômetros de distância, né, que nós verificamos isso no mapa, uma distância de 2.036 quilômetros de distância da cidade de Éfeso para Roma. Para que os irmãos tenham melhor compreensão, é a distância de São Paulo para Alagoas, a distância aproximada. Então, é uma distância considerável. E mesmo estando tão distante, né, note bem que naquela época nós não tinha esse acesso à internet, não tinha esse acesso a telefone, não tinha esse acesso ao WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Todas as comunicações que conhecemos hoje não existiam na época. E mesmo com uma comunicação precária, Paulo estava ouvindo que os irmãos tinham fé no Senhor Jesus Cristo e tinham amor para com os outros. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo estando tão distantes dos irmãos, mesmo estando longe dos irmãos, o testemunho daqueles irmãos era tão impactante, a forma de vida que eles tinham era tão impactante que rompiam as barreiras do espaço, rompiam a barreira, né, dessa distância que haviam entre os irmãos e Paulo. Mesmo longe um dos outros, Paulo continuava ouvindo que aqueles irmãos tinham fé e que aqueles irmãos tinham amor. Então nós já podemos extrair aqui uma primeira lição, que nós devemos dar bom testemunho, independente da distância que nós estejamos, os nossos irmãos, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de reclusão social, esse tempo de afastamento social, quando nós estamos distantes um do outro, mesmo distantes um do outro, nós devemos continuar dando um bom testemunho para que quando ouvirem falar de nós, possamos, né, que possam ouvir coisas boas a nosso respeito. Então nós devemos dar um bom testemunho, nós devemos sempre ter essas qualidades, devemos ter fé e devemos ter amor. Então Paulo aqui ele faz uma referência a dois substantivos abstratos, né? Aquilo que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, mas nós podemos sentir. Então o crente precisa ter esse sentimento de fé e amor. Tratando-se de iluminação, né? O tema da nossa lição, a iluminação espiritual do crente. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então aqui já faz alusão a que o crente ele deve ter uma vida de constante brilho, ou seja, diferenciando-se das trevas. O crente precisa, conforme nós estudamos na lição passada, ter o mais alto padrão de moralidade e ética, que nós venhamos a aprender a cada dia mais com o Senhor Jesus Cristo. Olha que citação maravilhosa que Jesus dá em João, capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que nós venhamos imitar a Cristo. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, aqui no tempo presente, assim como Jesus falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Vamos repetir isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Enquanto nós estivermos aqui, vamos brilhar, vamos resplandecer, vamos fazer a diferença. Foi para isso que nós fomos chamados para Deus. O que me chama a atenção, tratando-se de luz,
Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 3, vai nos retratar o primeiro dia da criação. E qual foi a primeira criação que Deus fez, né, depois já de ter feito os céus e a terra, né, conforme diz lá em Gênesis 1:1, né, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, que diz no primeiro dia da criação, haja luz. No versículo 4, a Bíblia vai dizer, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então, meus irmãos, nós vemos que a grande preocupação de Deus, ao começar o processo de criação, foi que tudo ficasse claro, foi que tudo ficasse iluminado, foi que tudo ficasse às claras. Então, a mesma preocupação que Deus teve no passado, Deus continua tendo no presente, é que nós tenhamos uma vida da claridade, que nós venhamos ter uma vida transparente, que nós venhamos ter uma vida, né, que nossa mente não tenha nenhum tipo de acusação ou coisas que escurecem, né, a nossa conduta como cristãos. Vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico da lição, a introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graça, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, nós somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como a entender a grandeza do poder de Deus. Ponto 1 da nossa lição. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória em sua herança. Nós, antes de aceitarmos a Cristo, nós vivíamos uma vida em trevas, nós vivíamos em completa e total escuridão. O nosso entendimento e os nossos olhos eram completamente cegados e nós não conseguíamos enxergar a glória de Deus. Mas a glória que nós aqui estamos, salvos em Cristo, né, passando a fazer parte do corpo de Cristo, nós estamos caminhando em direção à eternidade com Deus. Nós estamos caminhando para andar com Deus e viver com Ele eternamente. E nós recebemos a iluminação do nosso entendimento, da nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Então, quando Paulo começa a escrever a carta aos Efésios, quando ele ouve que os irmãos possuem fé e possuem amor para com os outros, ele começa a dar graças a Deus pelos irmãos. Como é bom quando nós estamos orando, falando com o nosso Pai Celestial, que nós começamos a agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. Você já agradeceu a Deus hoje pela vida de algum irmão que você tem? Não precisa ser um irmão sanguíneo, um irmão em Cristo que você tem. Você agradeceu a Deus pela vida desse irmão? Como é bom quando nós estamos orando e lembramos dos nossos irmãos e falamos: Senhor, muito obrigado pelo irmão que o Senhor me deu. Muito obrigado pela igreja que o Senhor permitiu que eu congregue. Muito obrigado, Senhor, pelo pastor que tenho. Muito obrigado pelo líder que eu tenho. Nós sempre devemos orar a Deus dando graças, rendendo graças a Ele por tudo que o Senhor nos dá. Então, a primeira lição que nós já aprendemos aqui, já a nossa leitura bíblica em classe já nos dá algumas lições. Primeira lição é o bom testemunho. Nós sempre temos que dar um bom testemunho. Segunda lição, nós temos que ter fé em nossos corações, fé no Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Terceira lição, nós temos que ter amor, e esse amor não pode ser um amor seletivo, não pode ser um amor individual, tem que ser um amor coletivo. Note bem que a Bíblia está dizendo que Paulo afirma categoricamente que aqueles irmãos tinham amor para com todos os santos, não era para com alguns, não era para uma pessoa, era para com todos os santos. Jesus, em João capítulo 13, versículos 34 e 35, diz assim: um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então nós somos conhecidos como servos de Deus, nós somos conhecidos como cristãos, não é pela posição social que nós alcançamos, não é pelo dinheiro que nós temos, não é pelos nossos bens e pelas nossas posses. Jesus afirmou categoricamente no versículo 35, e vós sereis conhecidos se amardes uns aos outros. Então, a nossa identidade cristã, ela é revelada quando nós amamos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. E que amor foi esse? Um amor foi tão grande que Ele deu a vida. Então, nós temos que amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Tem uma citação muito linda de Martin Luther King, que ele diz que o homem que não descobriu a razão pela qual morreria, ele não sabe o que é viver, não está pronto para viver. Então, se o homem não tem uma causa pela qual ele morreria, ele não tem motivo para viver. Então, Jesus, ele deixou o exemplo, né? A causa de sua morte foi o seu muito amor por nós. Os irmãos da igreja em Efésios, eles eram cumpridores do mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nunca vivemos em um tempo em que nós precisamos tanto de amor, que nós venhamos ser o amor expresso de Deus para com os nossos irmãos. Nós nunca vivemos em uma sociedade em que o amor está tão escasso, em que precisamos cada dia mais não apenas falar de amor, mas viver o verdadeiro amor de Deus. O amor desinteressado, o amor que não busca os próprios interesses, mas o amor que se doa, o amor que se entrega, que nós venhamos viver o verdadeiro amor. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Então nós sabemos que as bênçãos que nós recebemos quando aceitamos a Cristo é a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é que alguém alcance a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então aqui Paulo ele vai nos deixar a seguinte lição: para que eu receba o espírito de sabedoria, para que eu receba o espírito de revelação, eu preciso ter conhecimento de Deus. É impossível receber a sabedoria divina, é impossível receber a revelação divina se eu não conhecer a Deus. No versículo 17, na nossa leitura que nós realizamos, Paulo ele vai mostrar que é necessário nós termos conhecimento de Deus, pois pede ao Pai Celeste que ele conceda o espírito de sabedoria e de revelação neste conhecimento. Olha só que interpretação bíblica que nós precisamos ter ao ler esse versículo. Paulo pede que o conhecimento de Deus, que o Senhor conceda o espírito de sabedoria e de revelação neste conhecimento que nós já temos de Deus. Ou seja, para que nós venhamos ter a revelação, para que nós venhamos ter a sabedoria divina, nós precisamos conhecer a Deus. Em Tiago, capítulo 3, versículo 17, vai dizer assim. Vamos ler? Tiago, capítulo de número 3, versículo 17. Vamos ler essa referência bíblica tão maravilhosa da palavra de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem do alto. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se nós quisermos ser sábios, nós precisamos temer ao Senhor.
E a sabedoria que vem do alto, conforme diz aqui Tiago 3,17, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Que nós venhamos buscar essa sabedoria que vem do alto. Quando nós falamos de conhecimento, nós precisamos entender, é de suma importância que nós, como estudantes da palavra de Deus, nós compreendamos qual era o contexto social em que Paulo escreveu essa passagem. Paulo estava numa cultura gentílica, estava vivendo, né, entre os helenistas, estava vivendo entre uma sociedade, né, que tinha uma forte influência grega. Então, no contexto social da cultura grega, é que Paulo vai escrever esses versículos. E nós precisamos entender qual que era o contexto, né, judaico, o contexto hebreu, né, por assim dizer, de conhecimento, a cultura hebraica de conhecimento, e qual era a cultura grega, o que eles tinham em si, quais eram os valores que eles tinham em si a respeito do conhecimento. Conhecer para os judeus, ou para a cultura hebraica, é ter intimidade, é formar uma unidade, é envolver-se. Paulo estava fazendo a alusão à intimidade que os crentes de Efésios deveriam ter com Deus, a ponto de tornar-se um com o Senhor, conforme nós podemos ler em João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Vamos ver também essa referência maravilhosa. João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Jesus disse assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando Paulo ele escreve a respeito do conhecimento que aqueles crentes deveriam ter de Deus, era o conhecimento de intimidade. Assim como o homem e a mulher se tornam uma só carne quando se casam, assim nós devemos nos tornar um com o Senhor Jesus Cristo quando nós o aceitamos como Salvador pessoal das nossas vidas. Para a cultura grega, conhecimento significa domínio intelectual, noção a respeito do que algo é, como age e quais são as suas propriedades. Para a cultura grega, não é necessário sequer contato com o ser que é estudado ou o ser a ser conhecido, basta ter informação sobre ele. Então, Paulo ele jamais estava se referindo aqui nesse contexto, conforme nós acabamos de explicar para os irmãos, a respeito, né, de um conhecimento apenas intelectual, um conhecimento de ouvir falar, assim como Jó vai falar também, né, sobre isso. Antigamente eu te conhecia só de ouvir falar. Nós podemos parafrasear essa passagem bíblica com esse contexto que Paulo está falando para os irmãos da igreja de Éfeso. Vocês não têm que conhecer a Deus apenas de ouvir falar, né? Como Jó, a brilhante declaração, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, agora eu tenho intimidade contigo, Senhor. Então, esse conhecimento que nós devemos ter com Deus é um conhecimento de intimidade, e não apenas de ouvir falar, de conhecer. Nós temos que ter intimidade, nos tornar um com o Senhor. Nós temos que conhecer a Deus conforme Oséias vai dizer, né? Oséias capítulo 6, versículos 3, a parte 1. Então conheçamos e paramos por aí. Não. A Bíblia vai dizer em Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos não apenas conhecer, mas prosseguir no conhecimento de Cristo. A revelação é a palavra grega Apocalipse, que é a mesma palavra que inicia o último livro da Bíblia, cujo significado é revelação, descoberta, aparição, manifestação. Trata-se do espírito de conhecimento
que nós encontramos em Isaías, capítulo 11, versículo de número 2. Vamos ler. Isaías, capítulo 11, versículo de número 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então nós precisamos receber de Deus o Espírito de conhecimento, para que nós venhamos ter a livre acesso às revelações que vêm do alto. Qual é a esperança da vocação da vida do crente? Deus chamou pessoas no passado, conforme Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia vai dizer, vamos ler, essa referência tão maravilhosa. É sempre bom que o nosso embasamento sempre seja na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então Deus chamou antes dos tempos dos séculos. A chamada, ela abrange o serviço de santificação no presente, conforme nós podemos ler em Filipenses, capítulo 3 e versículo 14, que vai nos dizer, a passagem bastante conhecida: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então isso está no presente, nós devemos no presente prosseguirmos para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E também nós temos a participação gloriosa no futuro, conforme 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, que diz assim: porque agora nós vemos por espelho em enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também eu sou conhecido. Então nós vemos aqui que a esperança da vocação, ela aconteceu no passado, acontece no presente e acontecerá no futuro. Ou seja, em todos os tempos, o Senhor tem a esperança da vocação para os seus santos. Quais são as riquezas da glória? As riquezas da glória. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu para os seus eleitos. O termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Ou seja, são as bênçãos que nem o olho viu, que não desceu ao coração. São as coisas inefáveis que o Senhor preparou para nós. Ponto 2 da nossa lição: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino, conforme nós já explicamos para os irmãos, faz parte de um dos atributos que são imutáveis de Deus, que é a sua onipotência. O Senhor, detém todo o poder, não é algum poder ou um pouquinho de poder. A Bíblia vai dizer que o Senhor detém todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso. O poder divino, ele é imensurável e nada pode deter. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente, ela é traduzida do grego, o pérbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler, meus irmãos, essa referência maravilhosa, 2 Coríntios, capítulo 4, 4 e 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não
de nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então aqui Paulo vai dizer, né, que Deus colocou esse tesouro em vasos de barro, porque tinha-se a cultura de que os tesouros que a família recebia, as moedas de ouro, eles colocavam em potes de barro e enterravam em suas casas, né? Faziam um buraquinho ali na terra, colocavam esses tesouros em vasos de barro e enterravam, guardavam as suas economias, as suas riquezas em vasos de barro, protegendo, né, aquele seu tesouro das deteriorizações do tempo, né? Guardando ali os seus tesouros em potes de barro. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, conforme Mateus 26:64. Vamos ler Mateus, capítulo 26, e o versículo 64. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, quando Jesus faz essa referência, ele já está referindo-se a si mesmo, já glorificado, já assentado à direita do Pai, vindo com todo o poder e toda a glória e toda a majestade, na qual ele vai dizer que todo olho o verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. O termo dunamis, ou dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 4. Vamos ler também essa referência maravilhosa, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. Então aqui Pedro vai nos dar essa brilhante referência, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação, a força do poder divino. A sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordantes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia do poder em atividade. Segundo, a expressão força, que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ichus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela que o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro exemplo, né, que Paulo vai nos dar sobre o grande poder que o Senhor tem é a ressurreição de Cristo. O segundo é a sua ascensão à direita de Deus nos céus. E a terceira é a sua elevação acima de todo o domínio. Então, nós podemos ver o expresso poder de Deus quando ele ressuscita Cristo, quando Cristo ele é ascendido à direita de Deus, e quando Jesus ele é elevado acima de todo domínio, todo principado e toda potestade. O poder de Deus, conforme nós já estamos estudando, é um poder imensurável, é um poder que a mente humana não consegue calcular, não consegue mensurar, é um poder imensurável. O poder do Senhor realmente é um poder grande, e graças a Deus que nós somos os seus servos. Ponto 3 da nossa lição: Cristo é o nosso exemplo de exaltação.
Nesse ponto, nós veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Primeiro ponto, Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Nós sabemos que Cristo morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ao fazer isso, e ao ressuscitar ao terceiro dia, Cristo tornou-se a primícia dos que dormem, tornou-se a primícia daqueles que morreram em Cristo, que morreram salvos, mas que ressuscitaram para a salvação. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como uma obra do poder de Deus, conforme nós podemos ler em Atos, capítulo 2, versículo 24. Vamos ler essa referência bíblica tão maravilhosa. Atos, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, Deus o ressuscitou, conforme nós acabamos de ler. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem, conforme nós podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 e 22. Vamos ler também essa referência bíblica. É sempre importante, quando nós estamos falando de lição bíblica, de escola bíblica dominical, que todo o nosso embasamento seja sempre na palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 ao 22. Diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Isso mesmo, 1 Coríntios 15, 20 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então Cristo é a primícia dos que dormem. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Segundo ponto, Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Assim está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, conforme nós podemos ler em Salmo 110 e Atos, capítulo 1, verso 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal, conforme Filipenses 2, do 9 ao 11 e Colossenses 2 e 15. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. Vamos ler, meus irmãos, essa referência também. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça de Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Cristo foi elevado à direita de Deus, e isso demonstra o grande poder que o Senhor tem. Cristo, ele foi exaltado de sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, conforme nós já lemos na nossa leitura bíblica em classe. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir, também nesta era e no porvir. Ou seja, Cristo está acima de tudo e de todos. A Bíblia vai nos dizer em Romanos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
A Cristo foram criadas todas as coisas estão sujeitas à vontade de Cristo, todas as coisas estão sujeitas, né, ao seu beneplácito. Nós já aprendemos também que essa palavra, embora pareça complexa, significa vontade, bel prazer, capricho pessoal. Então, o poder do Senhor, Jesus Cristo, está acima de todos os poderes da era passada, da era presente e da era futura. O Senhor está acima de tudo e de todos. O resultado deste triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, conforme está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vamos ler também, meus irmãos, essa última referência bíblica. Nós já estamos chegando ao final da nossa lição. A lição de hoje é uma lição bem pequena, né? Uma lição bem enxuta, bem pequenininha. Então, por isso nós não iremos nos alongar no assunto, para não ser cansativo aos irmãos que estão acompanhando com tanto carinho as lições bíblicas da Escola Dominical que nós estamos ministrando aqui pela graça de Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Mateus 16, versículo 18, diz assim: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando Cristo fala para Pedro sobre esta pedra, Jesus não está se referindo a Pedro como sendo uma pedra, mas está referindo-se a ele mesmo, porque Pedro no original é Petras, são pequenas pedrinhas. Cristo está se referindo a ele mesmo como Petra, a pedra principal, pedra angular, pedra de esquina. Então nós temos que fazer essa distinção quando nós lemos. Alguns, né, ao lerem esse versículo, tem Pedro como a pedra fundamental, mas Jesus não está referindo-se a Pedro como uma pedra fundamental. Jesus está se referindo a ele mesmo como sendo a pedra em que a igreja seria edificada e que as portas do inferno não prevaleceriam. Conclusão: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Os seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem em seu nome. E por isso nós dizemos aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, as bênçãos espirituais que nós recebemos como salvos em Cristo nos leva a sempre a dar graças a Deus, a sempre a glorificar a Deus, a sempre a enaltecer a Deus, porque o Senhor merece e Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã que está assistindo a essa lição, que você possa ter um dia abençoado, repleto das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.